gente, tudo bem? Meu nome é Maria Eduarda, eu tenho 21 anos, eu tenho uma filha de 4 anos e uma de 2 meses. O nome da minha filha de 4 anos é Isabelle e a de 2 meses é Antonella. Eu sou casada há 6 anos e há 6 anos morando junto, né? E há 1 ano eu sou casada no civil com meu marido, com o pai das minhas filhas. E eu vim aqui pra conversar um pouquinho com vocês, pra falar um pouco da minha história, do que aconteceu, né? No dia 5 de março, estava eu e meu marido e a minha filha de 4 anos arrumando, né? Era até esse armarinho aqui mesmo. Arrumando esse armarinho para chegada da nossa filha Antonella. E aconteceu que nesse dia 5 de março de 2025 tava chovendo muito, muito em Petrópolis. E assim, a gente escutou um barulho muito alto mesmo. E a gente se assustou, eu falei, amor, o que aconteceu? Quando meu marido correu para olhar pela janela para ver, a barreira da casa, que saiu da casa do meu vizinho, veio tomando e levando o nosso quintal. E assim, foi por cima do nosso galinheiro. E assim, foi uma coisa bem, assim, a gente tomou um susto tão grande, que acabamos saindo correndo, né? Agarramos a nossa filha e saímos correndo. E no dia seguinte, quando a chuva tinha dado uma estiada maior, uma estiada, sabe? A gente veio aqui pra ver como é que ficou. E infelizmente, a metade do nosso quintal tinha ido embora, porque a gente tinha um quintal bem grande. A metade do nosso quintal tinha ido embora, junto com a barreira. E o que soltou foi o muro. O muro da nossa casa, ele desabou, junto com a barreira que veio da casa do vizinho, desabou e levou o nosso quintal e foi por cima do nosso galinheiro. E nessa que foi por cima do nosso galinheiro, assim, tirou a vida de alguns bichos que tinha ali, que a gente tem coelho, tinha codorna, pato, galinha, e acabou tirando a vida de alguns deles. E assim, na hora que meu marido viu, a gente correu, eu corri com a minha filha de 4 anos, lembrando que eu tava grávida de 9 meses, eu corri com a minha filha pra casa da minha cunhada, e o meu marido, ele foi correndo pra tentar ver se ele conseguia tirar alguns bichos. E assim, ele tirou alguns, aí no dia seguinte ele voltou porque ele não conseguiu tirar tudo. Então assim, e a chuva já tinha estiado, então assim, ele foi, conseguiu tirar o restante, assim, a gente foi, chamou a Defesa Civil e tudo mais pra ela vir. E assim, a Defesa Civil demorou 2 meses pra vir aqui e ver o que tinha acontecido. E assim, a gente não conseguiu aluguel social, a gente não conseguiu nada. E a gente tá nessa situação. Não conseguimos aluguel social. E assim, nessa casa própria que a gente tem uma casa em cima, então a gente tá na de cima. A que caiu a barreira foi na de baixo, a gente tá fora de perigo. Mas a que caiu a barreira foi a casa de baixo. E assim, a gente tem sonho, né, de ter os nossos animais, de fazer nossa plantação. E assim, nosso quintal, ele tava com nossos animais, ele tava com a nossa plantação. Não tinha nenhum mês que a gente tinha plantado bastante verdura, legume, milho. E assim, foi tudo assim, perdido, né? E assim, eu e meu marido conversamos, a gente ia desistir, né? A gente ia simplesmente ir embora daqui e desistir. Só que assim, como é que você desiste? Como é que você desiste de uma coisa que você sonhou tanto pra ter, sabe? É muito ruim, é muito ruim. E assim, não tem como descrever como é que a gente se sente nessa situação. Eu já sentei, já conversei com meu marido e a gente decidiu que a gente vai recomeçar. Né? Recomeçar quantas vezes for necessário. Porque assim, fenômeno da natureza não tem jeito, né? Não tem jeito. Poderia ter acontecido com qualquer um, mas aconteceu com a gente. E a gente, depois desses 2 meses, né, agora, nós estamos em junho, né? Em junho de 2025. E minha filha já nasceu, né? Já tá com 2 meses. E a gente tá nessa peleja do meu marido trabalhando bastante pra conseguir refazer um muro de contenção. E eu vou mostrar pra vocês. Eu vim aqui pra conversar um pouquinho com vocês e também falar que eu vou voltar com os vídeos, eu vou mostrar essa trajetória pra vocês, de como vai ser,
de como vai ficar. Meu marido, ele é pedreiro, então assim, a gente não vai precisar de pagar mão de obra. Só que assim, a gente tá sem recursos, a gente tá sem dinheiro, a gente não tem dinheiro pra fazer. E por mais que meu marido trabalhe bastante, a gente não tá conseguindo, como se diz, fazer nada ainda. Já tem 2 meses, a gente não conseguiu fazer porque falta dinheiro. E assim, a gente não tá passando necessidade de comida, nada disso, porque o essencial meu marido tá botando, entendeu? Não tá faltando. Mas, assim, sabe, a gente quer evoluir, a gente quer crescer. E a gente quer voltar, a gente quer fazer nosso muro. Só que a gente não tem de onde tirar. Então eu pensei, poxa, eu tenho um canal no YouTube. O meu sonho sempre foi, eu gosto muito, de verdade, eu gosto muito de gravar vídeo. Meu marido também gosta de gravar vídeo, ele grava no celular dele, pra uma outra plataforma, sobre a obra dele e tudo mais. E assim, eu gosto muito de gravar vídeo sobre a minha rotina. Só que eu tinha parado porque assim, não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil. E eu ainda muito imatura, não continuei porque... Não continuei porque assim, eu não entendia, né? Queria que acontecesse de uma hora pra outra. E assim, a gente sabe, né, que o crescimento, ele é aos poucos. Hoje eu entendo que o crescimento é aos poucos. E assim, então assim, eu vou continuar, vou voltar a fazer meus vídeos. Eu peço de verdade, de coração pra vocês que curtam, que comentem, que compartilhem, que se inscrevam no meu canal. Eu não tô aqui pedindo dinheiro, não é isso que eu quero. O que eu quero de verdade é conseguir fazer o nosso muro direitinho, sabe? Fazer o nosso muro, voltar a ter uma estabilidade, né? E é isso. Eu vou mostrar pra vocês, eu vou lá embaixo mostrar pra vocês como tá a situação, o que o meu marido tá fazendo. Eu também tenho umas fotos, uns vídeos de quando caiu a barreira, eu vou mostrar pra vocês também. E eu peço a vocês, por favor, que compartilhem bastante, comentem bastante, se inscrevam. Eu sei que eu já pedi isso, é porque eu tô um pouco nervosa também. Porque eu ainda não perdi a timidez de gravar vídeo, mas com o tempo a gente vai, né? Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como é que ficou lá. Então, gente, eu cheguei aqui, só não repara a bagunça. Ali era onde minha filha brincava com os brinquedos dela. Aqui é a casa de baixo que eu falei pra vocês. E isso aqui que aconteceu. Olha, o meu quintal, eu só não vou chegar muito perto porque, né, eu fico com medo. Mas olha, esse meu quintal, ele vinha de fora a fora aqui, ó. Ele era bem grandão. E assim, olha só o que aconteceu. Tá até calando aqui ainda. E a metade do meu quintal caiu, né? E assim, a barreira, ela veio, como eu citei pra vocês, ela veio do quintal daquela casa ali. Aquela casa já não tá... Ela tinha morador, mas já não tem mais. E assim, ali tava vazando água. Essa mangueira que tá ali, ela tava vazando água durante uns meses. Já tinha uns meses que tava vazando. E chuva, sol, né, gente? Acabou que veio abaixo e saiu levando o meu quintal. E ó, ali tá meu marido limpando, olha. Ele tá limpando. E aqui, aquele dali, eu vou descer lá embaixo pra mostrar pra vocês lá de baixo. Mas assim, essa aqui é a visão de cima de quando caiu. Até minha filha tá ali também ajudando o pai dela. Aí, essa é a visão daqui de cima. Aí descendo aqui é onde eu falei que estava a nossa plantação. 2 meses, né, gente, abandonado. Praticamente a gente não tava aqui. Ali é onde estava o milho, a cana. E esses palitinhos aqui que estão assim pra cima são as coisas que a gente plantou. E aqui, essa parte todinha era a horta. Aí, aqui era a horta, né? Aí passando pra cá, olha aqui, tem até um pé de mamão aqui. Aqui é um dos pinteiros que meu marido tinha feito pra colocar as galinhas, só que olha só como é que ficou. Tá cheio de mato. Ali continua sendo a horta. Aí vindo pra cá, a gente começa a ver os destroços do nosso galinheiro.
Porque o nosso galinheiro, ele foi feito de madeira com bambu. E assim, ele tava em pé, ele tava maravilhoso, ele tava do jeito que era pra ser. Só que quando a barreira desceu... Oi. Mamãe tá fazendo um vídeo. Aí quando a barreira desceu, ela puxou o muro. Olha, aqui é o muro de contenção, né? Só que esse muro aqui, que caiu, eram 2 muros. Aí o que caiu foi por causa que puxou a barreira de lá, olha. A barreira saiu de lá, desceu e levou a metade do nosso quintal. E aqui, o muro que tava aqui, o meu marido quebrou todinho já. Ele já quebrou todinho. E ele jogou as pedras aqui, que ele falou que ele vai usar essas pedras. E aí, agora ele ainda tá aqui, olha. Ele tá aqui tirando. Dá tchau, amor. Ele tá tirando o... Dá tchauzinho, filha. Dá tchau. Ela tá ajudando o pai dela. Aí ele tá tirando, né, o barro pra começar. Ele falou pra mim que vai começar a fazer as sapatas, mas primeiro ele vai tirar todos os barros que tá aqui. E a gente tem que comprar, né, ferragem, tudo mais. E por isso que eu voltei a fazer, né, o vídeo no canal, porque eu gosto e também porque a gente precisa ter uma renda pra começar, né, pra continuar fazendo, pra dar continuidade na nossa obra aqui. Acabou ficando lá. É uma visão bem feia, né? Bem feia. E só não tá pior porque o meu marido já tirou bastante barro. Ele já tirou, já limpou bastante. Quebrou o muro que tava lá. E agora a gente tem que refazer, né? Refazer bem mais forte. E é isso. É isso. A gente tá aí pra crescer na plataforma, né? Que Deus abençoe a gente, que abençoe a vocês, abençoe a gente também. E é isso. Fiquem com Deus. Foi ótimo desabafar um pouquinho, conversar um pouquinho. E eu espero que a gente consiga aí, não só eu, como todos vocês também consigam todos os sonhos de vocês, tudo que vocês almejam, né? E é isso. Obrigada pela força, um abraço e até o próximo vídeo.